Deixa eu abrir aqui, mas abrir a sua Bíblia em segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteo, né? Oi. Começar a revista hoje? Não, no outro domingo ainda. Sem ser esse domingo agora, o outro domingo ainda. É. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Tem aí, Mansur, aquele slidezinho? Bota lá na inspiração das Sagradas Escrituras, a letra D. Esse daí, isso. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Aí a palavra grega telpneustos, ou seja, inspirada por Deus. Na verdade, a palavra no grego, ela fala mais de soprar. É a mesma palavra que foi usada em Gênesis, quando Deus soprou na narina dos homens, o sopro de Deus, né? Soprou a vida na narina dos homens, e aí ele se tornou alma vivente. Da mesma forma, esta mesma palavra etimológica é usada aqui, né? Que é inspirada por Deus, ou seja, Deus soprou. Existe uma inspiração de Deus em toda a palavra. E temos uma definição teológica para o que é inspiração das Escrituras. Passa aí para a gente aí. Eu acredito que eu coloquei isso, definição. Vai, pode passar. Pode passar. Isso, a definição. Definição de inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Ou seja, a inspiração é a influência do Espírito Santo que torna o que você tem na sua mão a palavra de Deus. É exatamente aquilo que Deus queria dizer para a humanidade. É aquilo que Deus esperava que você soubesse. Assim como no Evangelho de João fala que Jesus ele fez tanta coisa, né? Fez muitas coisas, mas nem tudo foi registrado no livro, porque se fosse registrado no livro, nem todos os livros do mundo caberia tudo aquilo que Jesus fez. Assim nós podemos aplicar a toda a Escritura Sagrada. Muita coisa aconteceu na humanidade, porém, o que está aqui na Bíblia, o que você tem hoje é exatamente o que Deus esperava que nós soubéssemos a respeito dele, a respeito da sua obra, a respeito do seu poder e tudo aquilo que precisamos conhecer para nos aproximarmos mais de Deus. A influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores da Escritura, que garantiu com que o conteúdo da Bíblia fosse a autêntica expressão da palavra de Deus. Passa aí para a gente aí, que tem os versículos aí que eu acho que eu coloquei, isso. 2 Pedro capítulo 1, verso 21 vai dizer: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia, nada do que você vê na Bíblia foi a vontade do homem, para que o homem, isso daí a gente vai ver um pouco lá na frente, nada disso foi o homem por si só que falou assim, vou escrever porque achei bonito, achei bacana, achei interessante. Não foi produzido por vontade de homem, mas foram homens inspirados por Deus que escreveram as Sagradas Escrituras. Pode passar também. Aí tem 2 Timóteo capítulo 3, 16, que foi exatamente o que nós lemos.
Então existe uma diferença entre revelação e inspiração. Passa aí pra gente. Revelação e inspiração. Essa diferença a gente tem que ter com muita clareza, exatamente para a gente entender o que é inspiração, né? Até para a gente entender algumas coisas que estão na palavra de Deus e que parece que não são inspirados. Caramba, mas esse texto aqui é meio esquisito. Será que esse texto é inspirado por Deus? Qual é a diferença entre revelação e inspiração? Passa aí pra gente. Não, acho que eu não coloquei, né? Passa aí pra gente de novo. Acho que vai pro fato. Não, volta. Deixa lá. Revelação, ela é a comunicação da verdade que não pode ser de outra forma descoberta. Ou seja, é quando Deus transmite a sua mensagem à humanidade. Não tem outra forma de você descobrir se Deus não te revelar. Se Deus não mostrar para a humanidade, você não ia descobrir nunca. Se você parar para pensar bem, todos os relatos da Bíblia, se não fosse Deus que revelasse, você não ia saber disso nunca. Às vezes a gente não para pensar que tudo o que nós sabemos de Deus e tudo o que nós sabemos de Jesus é através da Bíblia. Já viu que tem pessoa que fala assim, isso daí a gente já viu na aula, na lição anterior, né? Tem muita gente que fala assim, para que eu preciso da Bíblia? Eu posso orar a Deus, posso buscar a Deus na minha casa? Para que eu preciso da Bíblia? Se eu posso ter uma revelação fresca de Deus, eu buscando a presença de Deus, estando mais unido com Deus, né? Muitas pessoas chegam a pensar isso daí, mas você já parou a pensar que tudo que você conhece de Deus, tudo que você conhece de Jesus, é por causa da Bíblia. Nada do que a sociedade conhece sobre Deus, nada do que a sociedade conhece sobre Jesus, que o mundo conhece sobre Deus e Jesus, você pega uma revelação particular da pessoa, que vai te trazer um ensinamento a respeito de Deus. Por isso a importância da revelação da palavra de Deus. Por isso que nada que nós conhecemos de Deus pode ser conhecido fora da revelação. Deus se faz conhecer através da revelação, Ele se revela para você. A revelação pode ser através da revelação geral e a revelação especial. Eu já falei um pouco sobre isso. Qual é a revelação geral? A revelação geral é, capítulo 19 do livro de Salmo, o céu e a terra proclamam a sua glória. Você conhece a Deus através das coisas que foram criadas. Se você pegar a tribo mais primitiva da humanidade, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, mas você chega naquela tribo lá, ela vai adorar alguma coisa, porque eu entendo que Deus colocou dentro do homem um sistema para que ele sentisse a necessidade de adorar. E você vai ver que mesmo a tribo mais primitiva, ela tem algum conhecimento e algum conceito sobre Deus. Um conceito totalmente primitivo, porque ele não tem a palavra revelada. Então ele vai saber que existe uma divindade. Mesmo se ninguém tiver ensinado nada de Jesus, nada de Deus, ele vai saber que existe alguma divindade. E ele vai fazer talvez imagens de sol, imagens de lua, imagens de estrelas. Ele vai se prostrar diante de sol, diante de lua, diante de estrela. Por quê? Porque a revelação dele é limitada. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá no capítulo 1 de Romanos, que os céus e a terra, dos céus se manifestam a glória de Deus. E ele fala que Deus ele se manifesta pelas coisas que foram criadas, de forma que o homem, lá no versículo 32, de forma que o homem ele se torna indesculpável. Ou seja, nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer assim, nós não sabíamos que existia um Deus, nós não sabíamos que existia um Criador, nós não sabíamos que nós deveríamos adorar alguma divindade, porque só de eu olhar para você, e você olhar para mim, você sabe que só pode ter sido uma boa mão de um Deus, poderoso para ter me criado e ter te criado. Então a revelação é a comunicação das verdades de Deus que de outro modo não pode ser descoberto. É a revelação, é quando Deus transmite a mensagem à humanidade. E qual a diferença entre revelação e inspiração? A inspiração, ela está relacionada ao registro da verdade. A revelação é o registro
da verdade. É quando alguém recebe a revelação de Deus e transmite a humanidade para uma geração subsequente. Essa é a inspiração. A inspiração é aquilo que Deus, Ele não quer simplesmente mostrar para você de uma forma especial. Ele quer que você transmita para outras pessoas. Então Deus, Ele te traz uma inspiração para você registrar. Inspiração é registro. É por isso que hoje nós dizemos que não existe mais uma palavra inspirada por Deus. Talvez a gente fale da inspiração no português, né? Rapaz, o homem hoje estava inspirado, né? O Emerson hoje estava inspirado, rapaz, que inspiração. A inspiração do português, mas a inspiração teologicamente falando, na etimologia da palavra, a inspiração não existe mais. Porque um cânon foi fechado. Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre o cânon. O que é o cânon das Sagradas Escrituras? São os livros são os livros apropriados, os livros permitidos das Sagradas Escrituras. Por que existem alguns livros que são permitidos e outros que não são permitidos? Vamos ver mais na frente, numa outra aula, né? E vamos falar sobre o cânon das Escrituras. Isso nem no CDM eu dei, né? Então vamos ver sobre o cânon das Escrituras. Por que certos livros não estão na Bíblia? E por que esses livros estão? Por que eles foram escolhidos? Foram escolhidos a dedo? Será que foram escolhidos por Constantino? Que nem muita gente diz na história. Não, Constantino, ele fez um concílio e ele separou alguns livros que deveriam estar, outros que não deveriam estar, e manipularam de tal forma um ledo engano. Primeiro, Constantino era analfabeto, então ele não podia nem dizer qual livro que ele poderia colocar. Já começa por aí. Segundo, os livros que Constantino queria colocar, muitos deles não foram colocados. E Constantino fez o maior esforço para colocar e falar assim, não, esses livros aí não vão entrar não. Então é um ledo engano das pessoas acharem que foi Constantino, o imperador romano, que foi cristão, né? E que impôs o cristianismo em Roma, isso daí a gente vai ver um pouco mais à frente, que ele foi quem fechou o cânon das Sagradas Escrituras. Mas agora, a inspiração é quando você registra. Ou seja, a revelação é entendida como uma... Volta lá na imagem lá. Antes. Isso. Ou seja, a revelação é uma transmissão. E ela é entendida como algo vertical, ou seja, de Deus para você. E a inspiração é uma questão de escrituração. Então é de forma horizontal. É de Deus para você, a revelação. Depois da revelação ela vem na horizontal, de nós para todos os homens. Porque afinal de contas, pensa comigo, se não tivesse as Sagradas Escrituras, se Deus não inspirasse os homens para escrever, para escriturar, como é que hoje nós iríamos tratar as revelações de Deus? Já viram aquela brincadeira do anel, ou a brincadeira do telefone sem fio? As tradições orais, elas não iam funcionar. Se Deus revelasse ao Emerson, e o Emerson tivesse que passar para nós, sabe o que ia acontecer? Amém. Deus ia trazer uma revelação para ele. Sem a inspiração, sem a escrituração, o que ia acontecer? Ele ia chegar aqui no púlpito, ele ia pregar a palavra, ia trazer a revelação, e sabe o que ia acontecer? Você ia passar essa revelação para outra pessoa. Será que você ia passar a revelação certinha, da maneira que Deus revelou para ele? Nunca. Então não poderia ser de uma tradição oral. Então era necessário a inspiração, era necessário a escrituração, né? Então quando nós falamos de Bíblia Sagrada, nós estamos falando que houve uma aglutinação entre revelação e inspiração. Porque teve a revelação, Deus revelou ao homem as palavras e inspirou na medida que eles iam escrevendo. Deus colocava na mente e no pensamento exatamente o que ele queria comunicar à humanidade. E por isso que todos hoje recebemos a mesma palavra de Deus. Vamos ao fato da inspiração. Passa aí, fato da inspiração. A Bíblia, ela nunca tenta provar que ela é divina, assim como a Bíblia, ela não tenta provar que Deus existe. Vamos fazer aqui todo o argumento teleológico, né, de Agostinho,
para a gente saber se Deus existe. Teleológico, antropológico, um monte de lógico da vida aí, né? A Bíblia ela não tenta argumentar se Deus existe. A Bíblia ela já parte do princípio que Deus existe. Assim como a Bíblia não tenta provar se a Bíblia é de origem divina e se a Bíblia ela é inspirada, mas ela afirma categoricamente: a Bíblia ela é inspirada por Deus. A Bíblia ela é revelada, comunicada e é inspirada para quê? Para que todos os homens recebam esse fôlego, esse sopro de vida, que é a palavra de Deus. Vejamos, os profetas do Antigo Testamento, eles afirmam categoricamente que a Bíblia ela é inspirada por Deus, dizendo o seguinte, a famosa frase, em todos esses versículos que tem ali, tem aquela famosa frase: assim diz o Senhor. Ou seja, foi Deus que falou, é inspirada por Deus. Os autores do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 1, verso 16, passa aí para a gente aí. Atos capítulo 1, verso 16, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ou seja, já está dizendo que quem foi que falou? Cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Ou seja, quem falou foi Davi? Não, foi o Espírito Santo que falou através da boca de Davi, e depois foi escriturado para que todas as gerações, elas entendessem essa verdade. Passa para a gente aí novamente, mais uma. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado. Veja, Deus cumpriu o que dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado. Quem falou foi os profetas? Não, foi Deus. Pela boca dos profetas, Deus falou que o Cristo havia de padecer, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pode passar para a gente aí. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pode passar aí. Então todos esses textos mostram que os autores do Novo Testamento, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, entendiam claramente que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Número 3, o próprio Jesus, passa aí para a gente, o próprio Jesus e também o Novo Testamento e os escritos do apóstolo Paulo. Jesus, ele entendia que a Bíblia ela é a palavra de Deus, quando ele diz lá em Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus, e na tentação de Jesus, nós vemos que Satanás, ele tentava falar algo para Jesus, e Jesus usava a própria palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus, ou seja, ela é inspirada, ela tem autoridade, se está escrito eu vou cumprir, né? Então Jesus entendia a palavra de Deus como inspirada. Os escritos do apóstolo Paulo em 2 Pedro 3,16, passa aí para a gente aí. Olha só, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota e um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Passa para a gente. Pode passar. Pode passar. Porque diz as escrituras, não ligará a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui está escrito em 2 Timóteo capítulo 5, verso 18. Porém, Timóteo, ele fala que porque diz a escritura. Ou seja, Timóteo entende que este versículo que diz, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário, ele está dizendo que este texto é a escritura sagrada. Ele diz que é um texto inspirado por Deus, mas este texto, ele diz respeito a Lucas, capítulo 10, verso 7.
Ou seja, o que Timóteo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eu entendo Lucas capítulo 10 como escritura sagrada, como um texto inspirado por Deus. Então, o próprio Novo Testamento está atestando que outros livros do Novo Testamento são inspirados por Deus, são escritura sagrada e são palavra de Deus. Passa aí para a gente, pode passar. 2 Pedro capítulo 3,16, falando disto, como em todas as suas epístolas, isso daqui Pedro, ele está falando do apóstolo Paulo, né? Pedro está falando do apóstolo Paulo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está entendendo que todo o texto sagrado, toda a escritura sagrada, inclusive os textos do apóstolo Paulo, também é escritura sagrada, também é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 ao 17, diz algo interessante. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, que é o que nós já lemos, né? Capítulo 3, verso 15 ao 16, vai dizer assim, ó, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, e que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Ou seja, o que nós entendemos aqui? São a palavra de Deus em forma escrita. Foi Deus quem falou essa palavra, utilizando um agente humano para escrevê-la. E por isso é importante ser o quê? Crente maduro. Ele sabia as sagradas letras, ou seja, você sabe identificar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Precisa ser crente maduro. Passa aí, teoria da inspiração. E a gente vai ver alguma coisa interessante aqui. Pode passar. Isso, passa. Nós temos algumas teorias durante a história da igreja, apareceram diversas teorias para explicar a inspiração divina. Então vejamos, primeira, a teoria da inspiração humana, da inspiração natural ou inspiração humana, mais conhecida como a intuição. Essa teoria ela vai dizer que a Bíblia foi escrita por homens dotados de um gênio ou força intelectual especial, como alguns homens tipo Sócrates, Aristóteles, né? Pessoas que são inteligentes como Camões, como Shakespeare, né? Essas pessoas que são dotadas de força intelectual, Rui Barbosa, inúmeros outros. Então isso daqui, na verdade, não é o que nós entendemos como inspiração, porque nega o sobrenatural. Os próprios escritos da palavra de Deus, ela vai reivindicar que Deus é quem fala através dela. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca, que Samuel fala. Então já diz que foi Deus que falou através da boca, não é porque ele era inteligentíssimo, não é porque ele era uma pessoa que tinha um gênio intelectual, uma força intelectual extraordinária. Passa aí Jeremias também. O profeta Jeremias vai falar: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, se essa teoria, a teoria da inspiração natural ou humana ou intuição, ela nega o sobrenatural de Deus. Temos uma outra teoria que também na história da humanidade foi colocada. Passa a segunda teoria, é a teoria da inspiração divina comum.
A inspiração divina comum, ou chamada iluminação, essa inspiração ensina que a inspiração dos escritores, dos escritores das santas letras, é a mesma inspiração que nós temos quando oramos, a mesma inspiração quando temos quando pregamos, quando ensinamos, né? Quando andamos em comunhão com Deus. Essa revelação é aquela revelação que muitos tomam, as revelações inspirativas como doutrina. E é bom a gente falar desde já que a inspiração não, a revelação que Deus te dá hoje, ela não é doutrina. Doutrina é palavra de Deus. Deus, ele pode te revelar coisas extraordinárias, mas não tem mais inspiração, ou seja, você não vai escrever mais. Aquilo que Deus trata com você, não necessariamente vai tratar comigo. Da maneira que Deus trata com você, não necessariamente vai tratar com o diácono Emerson. Sabe o que isso significa? Significa que as pessoas, elas pegam revelação e transformam isso em doutrina. E às vezes querem ensinar dentro da igreja, porque Deus me revelou. Então é assim que Deus trabalha, é assim que funciona, é assim que você deve agir, é assim que você... Porque foi comigo. Não, peraí. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Todas as coisas têm que se submeter à palavra de Deus. Muitas pessoas fazem o inverso das coisas. Nós pegamos uma revelação e submetemos à palavra de Deus. E às vezes a pessoa faz ao contrário. Ela submete a palavra de Deus à revelação. Na verdade, a palavra de Deus, ela é o principal, a maior revelação de Deus é a palavra de Deus. Cremos na revelação, cremos em profecia, cremos em tudo. Mas escute, você pode, em algum momento, pegar a Bíblia e julgar algum texto da Bíblia, falar assim, não, esse texto aqui não, que Deus amou o mundo de tal maneira, não, esse texto aqui está errado, não acredito nisso não. Você pode, algum texto, você pode olhar e falar assim, não, esse é inspirado, esse não é, essa página eu vou arrancar, essa daqui eu vou colocar. Não tem como. Você não pode julgar nenhum texto da palavra de Deus. Porém, quando você vai lá, em 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre profecia. E ele fala, na profecia, cada um fala em línguas e cada um profetize, um por sua vez, e os outros julguem. Você não pode julgar nenhum texto da Bíblia, mas uma profecia, que é uma revelação, né? Por isso que as pessoas falam assim, o fulano tem um dom de revelação, né? A profecia, ela é uma revelação. Ou seja, a pessoa recebe uma revelação, essa revelação pode ser julgada, porque ela pode ter 3 viés. Ela pode ser de Deus, que é o principal, ela pode ser do homem, que eu já vi um bocado de coisa por aí, inclusive uma irmã que um dia chegou e falou assim, eu abro a boca e começo a profetizar coisa boa para aquela pessoa, e começo a falar e tudo mais, mas vem cá, você tem certeza que é de Deus? Eu venho, assim a palavra eu falo, e a coisa boa eu falo, mas e se não se cumprir? Se não se cumprir não tem problema, não tem problema nenhum. Ou seja, nem ela mesma sabia se aquela palavra era uma revelação de Deus, simplesmente ela falava. Eu já vi muita coisa acontecendo de pessoas, até um diácono lá em Guadalupe, que teve uma revelação falando para ele assim, sai daqui, volta para o Nordeste que lá eu vou te prosperar. Ele foi para o Nordeste e voltou para o Rio de Janeiro pobre, mais arrebentado do que estava, né? Já teve uma discussão que deu até briga, que uma pessoa chegou para uma irmã e falou assim, olha, sabe aquele filho, falando para o marido,
Sabe aquele filho lá, o teu filho? Eu sei. Aquele filho não é teu. Meu Deus. E o homem ficou triste. É verdade, isso é um fato real. Ficou triste. E a mulher querendo fazer DNA, ele falou assim, não, deixa isso para lá, tá na bênção. Ele não queria saber a verdade, não queria nem se decepcionar, porque de repente faz o DNA e não é filho dele. Olha só que coisa terrível, né? E a mulher, não, vamos fazer. A mulher chegou e bateu o pé e falou assim, eu vou fazer o DNA, não tem jeito. Fez o DNA, o filho é de quem? É dele. E agora? Eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é inspirada, é ela que é para ser passada para todas as gerações. As revelações e as profecias você pode julgar, a palavra de Deus ela está isenta de qualquer tipo de julgamento. E por isso que nós não entendemos a teoria da inspiração divina comum, ou a iluminação, porque depende do nível de intimidade da inspiração, se é maior ou se é menor. Não, a palavra de Deus ela é inspirada perfeitamente. Número 3, também teve outra teoria, a teoria da inspiração parcial. O que diz a teoria da inspiração parcial? Ensina que parte da Bíblia é inspirada e outra parte não. A Bíblia ela é a palavra de Deus, mas na verdade não é. Ela contém a palavra de Deus. Tem muita gente que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é parcialmente inspirada. Algumas partes são inspiradas, outras não. Algumas partes foi Deus que falou, outras Deus não queria que estivesse ali. E uma das coisas que é interessante nós notarmos são textos que, por exemplo, Satanás está falando. A Bíblia é inspirada por Deus, não é? É. E a parte que Satanás falou? É inspirada por Deus? É forte, é interessante, né? E as palavras que têm mentiras? Que aí o fulano mentiu, mas a palavra é inspirado por Deus? Se você diz que essas partes não são inspiradas, você está dizendo que a teoria da inspiração parcial é verdadeira. E quando o apóstolo Paulo ele fala assim, digo eu e não o Senhor, é inspirado por Deus? Ele está dizendo o que diz ele, não diz o Senhor. É inspirado por Deus? Pela teoria parcial, está dizendo o seguinte, não, essas partes não são inspiradas. As outras são. Mas vem cá, a gente estudou até agora todos os textos bíblicos dizendo que toda a escritura é inspirada. É toda ou não é toda? É claro que é toda. O que é inspiração? A inspiração é aquilo que Deus soprou para que fosse escriturado e todas as gerações soubessem aquelas verdades. Então, mesmo as palavras dos homens, mesmo as palavras de Satanás, que estão nas Sagradas Escrituras, são sim sopro de Deus para a tua vida. São teopneustos também. Por que, pastor? Sabe por quê? Porque isso, a inspiração é o quê? É escrituração da revelação para todas as gerações. Até aquilo que Satanás ele falou nas Sagradas Escrituras é ensinamento para mim e para você. Porque se não tivesse aquelas palavras, você não teria o ensinamento e a revelação total daquilo que Deus quer que você saiba. Ou seja, a inspiração é a revelação escriturada, passando para todas as gerações, de forma que você saiba o conteúdo total daquilo que Deus quer que você entenda. Então, mesmo aquilo que Satanás falou, mesmo aquilo que o homem falou, mesmo aquilo que foi mentira de alguém, seja mentira de Davi, seja mentira de Abraão, né, que falou, mesmo isso é inspirado por Deus, ou seja, é para passar para todas as gerações. É por isso que você tem que entender o que é inspiração. Por isso que você tem que entender a diferença entre revelação e inspiração. Quando você entende que inspiração é escrituração,
e é tudo aquilo, todo o conteúdo que deve ser passado para toda geração, você entende. Ah não, esse conteúdo aqui, que Satanás falou, é importante eu saber para a minha edificação, para o meu conhecimento. Conhecer melhor a Deus, conhecer melhor o mundo espiritual, conhecer o meu inimigo, é tudo aquilo que Deus espera que eu e toda a geração compreenda. Aí você consegue entender melhor que a teoria parcial é furada também. Número 4, o ditado verbal. Bom, se nós estamos falando de inspiração das Escrituras, estamos falando que a Bíblia é a palavra de Deus, naturalmente, nós estamos falando o quê? Tudo isso daqui foi Deus que falou. O que é que nós falamos? Esse livro aqui fechado, ele é um livro que parece, não é, mas parece ser um livro como qualquer um outro. Talvez lá fora, se você pegar esse livro fechado lá fora, as pessoas vão olhar e vão falar que isso daqui é um livro como qualquer um outro. Mas o que é que nós falamos? Ele é aberto e lido, ele é a própria boca de Deus falando contigo. Ou seja, são as palavras de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, normalmente as pessoas entendem que a inspiração, ela é um ditado que Deus, ele pegou, o escritor, e falou assim, escreve aí. Porque Deus, aí ele escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas o que é assim, que deu seu filho unigênito. Será que a Bíblia é um ditado verbal? A inspiração, a teoria do ditado verbal, a inspiração, ela é algo que Deus ditou para o homem escrever nas Sagradas Escrituras? É claro que não. Afinal de contas, se você vê o livro de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas é o quê? O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos é o quê? É uma carta. Uma carta escrita para quem? Para Teófilo. E essa carta escrita para Teófilo é o quê? Não são revelações, mas ele fez um estudo e ele entrevistou muitas pessoas e fez o estudo através da entrevista de muitas pessoas, para ele conhecer o que realmente se passou no tempo em que Jesus estava sobre a terra. Lucas, o nosso médico amado, né? Então os escritores eram apenas, para essa teoria, eram apenas máquinas de escrever, sem qualquer noção de mente e raciocínio, né? Simplesmente escreveram aquilo que Deus ia ditando. Próximo, e por último, é a teoria da inspiração das ideias. Por último, que eu digo das furadas, né? Das teorias furadas. Ou seja, da inspiração das ideias, ou também conhecido como teoria dinâmica. Essa teoria ensina que Deus inspirou as ideias, mas as palavras, ela ficou a cargo dos homens, dos escritores. Inspirou somente uma ideia. E daquela ideia que Deus deu, o homem, ele começou a escrever aquilo que dava na cabeça dele. Isso não é inspiração, porque aí eu coloco aquilo que eu acho melhor, né? Deus não deu somente uma ideia do que é salvação, e você escreve o que você quiser. Se acontecesse isso, ia ter nas Sagradas Escrituras, ia ter o quê? Uma contradição, porque cada um ia escrever aquilo que ele acharia melhor. E por fim, nós temos a última, e que é, agora sim, a teoria que nós acreditamos, passa aí para a gente, que é a teoria verbal e plenária. Inclui as próprias palavras no original. Deus não inspirou somente as ideias na mente dos escritores, mas também as palavras. Ou seja, cada palavra, cada detalhe que está escrito aqui, apesar de cada palavra, de cada detalhe que está escrito na Bíblia não ser ditado por Deus, mas é exatamente aquilo que Deus queria que estivesse sido passado para todas as gerações. E na verdade não é somente um processo, de todos aqueles processos que nós vimos, não é somente um processo que Deus comunicou aos autores, tudo aquilo que Ele queria que fosse dito,
Mas Hebreus capítulo 1, verso 1, vê se eu coloquei o texto aí. Vê se eu coloquei o texto aí. Não, essa daí é 2 Timóteo capítulo 3, 16, não precisa, a gente já leu várias vezes. Passa outra aí. Vê se tem Timóteo. Também pode passar. Pode passar. Esse texto aí. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falou de muitas maneiras. Não somente de uma maneira, mas nesse momento estava falando pelos profetas, pelos pais, mas agora falou pelo Filho. Até o livro de Hebreus. Porém, nós temos vários processos. Pelos pais, pelos profetas, pelo Filho. E qual outro processo que nós poderíamos falar? O ditado puro e simples. Lembra que nós falamos que existe uma teoria que era com a máquina de escrever? Temos também isso daí, ditado puro e simples. Vamos lá, a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, vê se eu botei o versículo aí. Isso, Apocalipse capítulo 1, olha só. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Deus, ele mandou escrever exatamente o que estava ali, né? Passa aí pra gente. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, escreve isso aí. Então teve vários processos, teve ditado puro e simples. Pode passar aí. Ainda podemos citar outros processos da Bíblia. Processo que nós vemos que teve sonhos, visões, ouvir Deus falar, escrever das lembranças. O próprio Jesus, ele fala que lembraria tudo aquilo que foi escrito. Resultado de pesquisa, passa aí pra gente. Passa aí. Resultado de pesquisa, que foi o que nós falamos, né? Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que, passa, os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim inconveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, passa, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ou seja, ele fez uma grande pesquisa para escrever para Teófilo tudo aquilo que precisava passar para todas as gerações. Passa aí para a gente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que nós vemos aí nesse texto? Nós vemos o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, ele foi exatamente o cumprimento disso daqui, ó, do que Jesus falou em João capítulo 14, verso 26. Foi tudo aquilo que eles viram Jesus fazer e eles se lembraram. Então eles escreveram o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas foi o Evangelho que foi uma pesquisa, e João. Significa que eles lembraram, o Espírito Santo lembrou todas as coisas que ele havia dito. Então, muitos outros casos e métodos não nos é revelado, né? Porém, o que mais importa não são os métodos, mas é o objetivo pelo qual Deus inspirou as Sagradas Escrituras para que chegasse até nós nos dias de hoje. Mesmo que o texto ele mostre a personalidade e o estilo de redação do autor, nós podemos dizer que foram tal a supervisão providencial de Deus através do Espírito Santo, através na direção da vida de cada autor, usando a personalidade deles, usando o conhecimento deles, o ambiente,
usando a formação, a capacidade de avaliar as Escrituras, avaliar o ambiente, as informações históricas, as exatidões das informações, as circunstâncias em que foram escritas, seja na guerra, seja na paz, seja no palácio, seja junto ao povo, né? Foi tal que Deus colocou tudo o que realmente Ele queria que fosse, de forma que quando chegou as Escrituras até nós, como Bíblia Sagrada, ao ponto de colocar no papel, todas as palavras cumpriram o objetivo, que é trazer vida a cada um de nós, né? E para que nós pudéssemos entender claramente que tudo o que nós temos aqui é inteiramente dele e é exatamente o que Deus queria que eles escrevessem e que nós entendêssemos como palavra de Deus para o nosso ensinamento e para a nossa edificação. Amém?